Bem, pessoal, vamos lá. Eu separei aqui uma tabela, tá? Toda alimentada com as colunas de nome, cidade, quantidade de coisas compradas, de itens comprados, data da última compra, valor médio da compra e representação, se foi pessoa jurídica, se foi pessoa física. Isso aqui deixa eu apagar porque vou criar manualmente depois. Seria um imposto, mas a gente vai chegar lá e eu vou fazer uma fórmula para isso, tá? Vamos lá. Sobre tabelas. Se eu pegar, por exemplo, uma versão resumida disso aqui, para ficar mais didático, eu vou jogar essa versão resumida aqui, vou reformular e vou fazer algumas situações aqui para relembrar da primeira aula, tá? Se eu fizer um soma, vou somar a quantidade comprada dos itens que eu tenho, por exemplo. Eu estou somando estes valores. Estou selecionando o intervalo de D3 ao D24, que é o intervalo de valores da minha tabelinha feita manualmente. E aí eu fecho, ele me retorna um valor. 20.338. Se eu adiciono um novo, comprador, Bahia, e coloco ali que ele comprou, sei lá, 100 itens, opa, a soma não bateu. Tudo bem que ele me dá uma autocorreção aqui para eu poder adicionar esse valor. O Excel, ele entende isso, tá? Ele já está inteligente o suficiente para entender algumas determinadas coisas, mas eu tenho que vir e alterar, porque ele só foi um aviso. Então eu tenho que mudar de D24 ao D25, tá? Manualmente. Porém, a história muda se eu mudar a forma de tratar dados dentro do Excel, tá? Quando eu faço essa mesma situação, vou excluir a linha para ficar limpo aqui, tá? Quando eu faço essa mesma situação, mas convertendo a minha tabela para uma tabela dinâmica, tá? Eu acredito que tenha lá na apostila que eu passei para vocês, eu tenha citado essa situação aqui. Eu posso trabalhar de algumas formas na tabela dinâmica já para que ele trate os dados para mim. Se eu tiver em uma empresa e precisar filtrar por nome, produtividade, por cidade, por mês, eu posso já fazer algumas coisas na tabela dinâmica por aqui. Mas no momento eu quero que ela se torne uma tabela dinâmica no sentido de a tabela de informações que eu tenho, esse banco de dados, por assim dizer, ele seja tratado de forma dinâmica. Qual é a vantagem disso aqui? Criar essa tabela aqui para ela ser tratada de forma dinâmica. Quando eu faço essa mesma referência a uma tabela dinâmica, eu vou colocar uma soma. A tabela dinâmica, eu vou somar a quantidade comprada. Aqui eu vou me referenciar à tabela, a quantidade comprada. Então, quando eu fechar aqui, ele me diz que a tabela 2, a coluna quantidade comprada. Ah, Thiago, como assim tabela 2? Se eu colocar aqui dentro da tabela, eu tenho o design da tabela. Esse campo design da tabela libera algumas configurações desta tabela dinâmica, tá? Apenas desta tabela dinâmica. E aqui tem a nomeação. Por exemplo, vou trabalhar essa tabela dinâmica como compras. Tá bom? Nomeei essa tabela como compras. Quando eu venho aqui, ele já atualizou, porque há referência a essa tabela. Qual é a vantagem dessa situação? Quando eu faço fórmulas em cima de compras, diferente dessa abordagem, eu tenho a vantagem de poder adicionar campos à minha tabela e, por exemplo, o valor que eu adicionar ele já atualizar. Como eu transformei tabela, ele pegou aqui automaticamente, mesmo dessa forma. Mas não é todo o trabalho em Excel que ele vai fazer essa atualização, tá bom? Então é importante frisar isso. Não é tudo que vai fazer. O interessante é trabalhar
na tabela, tá? Até porque quando vocês forem relacionar uma tabela de compras com uma tabela de vendas e por aí vai, relacionamento entre tabelas, você está tratando o campo inteiro. Isso aqui já parte mais para uma área de programação, porém é uma situação que, quando entendida a complexidade, você pode fazer diversos sisteminhas dentro do Excel para atender qualquer demanda que você tenha, seja no escritório, seja na parte comercial, seja de uma fábrica, seja de um... enfim, vai adequar com cada demanda, tá bom? Vamos aqui fazer uma situação de fórmulas, tá? Vou excluir essa planilha aqui, tá? Foi só um pequeno exemplo. Vamos trabalhar com a tabelinha completa aqui, que tem muito mais informações, dá para fazer algumas coisas divertidas aqui. Inserir tabela, vamos dar o nome dessa tabela de compras, essa vai ser a nova tabela de compras. Vamos supor que nessa tabela de compras eu precise de algumas informações. Por exemplo, eu posso tratar com filtros, posso filtrar aqui, por exemplo, o Fábio. O Fábio me fez 4 compras durante esses anos, uma em 2023, 3 em 2024. Eu tenho aqui a quantidade comprada de seja lá o produto que eu venda e tem aqui tudo direitinho. Porém, por mais que eu trabalhe com filtros, o filtro não me soma o que cada um faz. Então vamos supor que eu tenho essa necessidade. Eu tenho a necessidade de, em cima dessa tabela, filtrar quanto que cada cliente meu comprou. Qual seria o caminho mais rápido para fazer isso? No meu ponto de vista, eu posso pegar aqui toda a lista dos nomes de quem comprou, tá? Eu vou colocar aqui com um nome, vou colar ela aqui do lado, vou numa opção de dados, nessa opção, remover duplicados, eu tenho a coluna nome e ele vai permanecer apenas os nomes, removendo os duplicados. Com a lista limpa, eu posso colocar aqui agora uma somatória de com a lista limpa, eu posso pegar aqui agora a quantidade total comprada por cada cliente. Então eu posso começar do seguinte, clientes total, vamos colocar aqui só total, o importante é a fórmula. Na fórmula eu vou utilizar a fórmula soma-se. Como ela funciona? A fórmula soma-se, ela vai percorrer todo o intervalo da minha tabela, que aí foi onde eu mencionei a diferença da tabela dinâmica. Eu posso selecionar um intervalo normal ou posso selecionar um intervalo completo para ele identificar que é uma tabela dinâmica. E aí tudo que eu alterar nessa tabela vai ser alterado automaticamente, ok? Qual vai ser o critério desse soma? Ele vai somar se dentro dessa... Opa, errei o campo aqui, o campo não é cidade, o campo é nome. Se dentro de nome, ele encontrar o nome Marina. Sempre que ele encontrar o nome Marina, ele vai utilizar o que? Ele vai somar o que aparecer aqui. A quantidade de itens que Marina comprou. Quantidade comprada. Deixa eu tirar esse tudo aqui. Eu acabei selecionando... o título, tá? Corrigindo aqui. Pronto. Então, finalizei a fórmula. O soma-se vai ser basicamente, ele vai somar onde em nome apareceu o valor que está em I3, Marina. Ele vai somar o valor da
coluna D, que está sendo tratada como quantidade comprada, ok? Informação a mais, pronto. Quando eu replico isso, automaticamente ele vai atualizar para os nomes correspondentes aqui na tabela à esquerda e vai me dar o total de itens comprados. Beleza? Deixa eu organizar aqui. Vamos supor que eu tenho uma nova necessidade agora. A minha necessidade agora vai ser calcular um imposto sobre quantidade de itens comprados, né? Só que esse imposto vai ser diferente por estado, né? Ou por cidade aqui no caso, né? Vai ser diferente por cidade. Como eu posso estar fazendo isso? Eu posso utilizar uma outra ferramenta, tá? É o PROC-V. Existem diversos casos, eu estou chutando algumas hipóteses para poder dar exemplo de como funciona na prática cada função dessa, que são as funções mais importantes que eu considero assim dentro do Excel e que pode ser útil para vocês, tá? Vamos colocar aqui que o imposto calculado vai ter a seguinte fórmula. O imposto nada mais é do que a porcentagem, então deixa eu abrir uma parênteses aqui, vai ser uma porcentagem, vezes, ou dividido por 100, que aí vai ser realmente uma porcentagem aqui, vezes o valor médio da compra vamos corrigir as parênteses, porque esse cálculo aqui tem que ser feito todo inteiro. Então eu tenho que pegar a porcentagem, que vai ser, eu vou tratar aqui como valor inteiro, não vou colocar o símbolo por cento, eu vou tratar, por exemplo, 20% vai ter o número 20. Então para transformar ele em porcentagem, eu divido ele por 100. Pego essa porcentagem e multiplico pelo valor médio da compra, então vamos supor que seja os R$60 ali, e ele vai ter que dar a porcentagem desses R$60 mais o próprio R$60, os próprios R$60. Esse vai ser o imposto calculado, ok? Imposto calculado. Vamos colocar aqui imposto. Vamos colocar aqui os 20%. Vamos dizer que São Paulo seja os 20%. O imposto calculado daria 72. Até aqui, tranquilo. Mas eu vou ter que setar esse imposto manualmente aqui, um por um, na coluna cidade? Não é necessário. Eu posso simplesmente vir, copiar novamente todas as cidades que aparecem, faço uma nova... Olha eu errando novamente. Faltou aqui. Faço uma nova listazinha de referência. Inserir uma lista de referência. Nessa lista de referência, vou novamente utilizar o recurso de limpar itens duplicados. Pronto. Agora, olha que legal. Imagina se eu precisar colocar a porcentagem do imposto cidade por cidade. Eu posso simplesmente vir aqui e colocar números aleatórios. Vamos supor, São Paulo 20, BH 19,5, Brasília 19, que nada, Brasília 22, porque, né, independente de partido, é sempre o que acontece. 20,5, Rio de Janeiro 21. Como eu posso estar utilizando de uma fórmula para preencher isso aqui de forma automática para mim, tá? Imposto. Eu vou fechar aqui minha tabelinha. Essas tabelas auxiliares que eu estou colocando do lado direito poderia ser de uma outra planilha, tá?
O conceito é o mesmo. Eu estou colocando aqui para não ficar navegando entre planilhas e deixando mais complicado a situação. Estou colocando na mesma aba aqui para ficar visualmente mais claro, tá? Ao fechar essa tabelinha aqui, na mão mesmo, não estou transformando ela como uma tabela dinâmica, mas poderia. Ao fechar ela, eu vou fazer o seguinte. Vou utilizar o PROC-V. PROC-V, ele vai procurar verticalmente o valor que eu preciso para fazer uma determinada situação. Então, o PROC-V, eu vou procurar o valor da tabela cidade. O arrobazinho aqui significa que é o valor da linha, tá? Então ele vai tratar linha por linha nesse caso. Qual vai ser a matriz tabela? Matriz tabela vai ser justamente nessa tabela aqui. Então eu poderia estar em outra planilha, na planilha 2, por exemplo, ter só as informações de imposto. Poderia ter uma tabela dinâmica para informações de imposto. Eu vou deixar isso aqui para diferenciar e ficar mais claro. Depois eu vou fazer essa mesma situação transformando isso aqui em uma outra tabela dinâmica, tá? Por que eu quero fazer assim primeiro? Para lembrar que sempre que eu for fazer uma referência, que é uma referência sobre linha e coluna fixa, eu tenho que adicionar alguns caracteres. O caractere de cifrão, eu estou aqui travando que sempre que eu arrastar copiar essa fórmula, essa linha, essa coluna e essa linha, também serão fixos. Eles nunca serão alteráveis conforme acontece nas outras fórmulas, tá? Quando eu coloco uma linha que você vai puxando e aí ele vai atualizando junto. Nesse caso eu não quero que isso aconteça, então eu tenho que travá-las. E aqui eu vou pegar o índice da coluna que eu quero como resposta. Como assim? Eu fiz uma tabela aqui. Essa matriz tabela, eu fiz com ela duas colunas, a coluna K e a coluna L. O que eu quero que ele faça? Eu quero que o PROC-V procure nessa tabela, onde tiver São Paulo na coluna K, ele vai apresentar o valor referente a São Paulo que está na coluna L, que no caso eu tinha setado manualmente, o número fixo, né? Então, o número índice da coluna é a segunda coluna dentro dessa tabela de referência. 2. O último valor se aplica em alguns casos em que eu posso optar por um valor verdadeiro, né, que seria uma correspondência ali aproximada, ou a correspondência exata. Nesse caso vai ser exato. Eu posso deixar ou posso deixar sem, mas vou colocar aqui o falso, porque eu quero exatamente o valor que ele encontrar. Pronto. Vantagem da tabela dinâmica. Ao finalizar essa fórmula, ela simplesmente atualizou para todas as outras. Diferente quando eu fiz essa fórmula. Fora da tabela dinâmica, eu tenho que puxar e atualizar ele. E aí, olha, ele já fazendo os cálculos com referência aos mesmos 20% de valor. Ok? Vamos completar aqui, porque eu vou fazer uma outra situação com isso. Prontinho. Vamos atualizar o exemplo do PROC-V. Agora que lembramos sobre a fixação, vamos voltar aqui e transformar essa tabelinha que foi tratada como uma seleção fixa. Vamos transformá-la em tabela também, tá? Só uma correção. Isso aqui eu mencionei que seria tabela dinâmica, mas na verdade ela é só uma tabela.
a forma em que ela trabalha é dinâmica, mas essa aqui é transformar elementos dentro da planilha, sendo trabalhados como tabelas que você consegue dar nomes a essas tabelas de relacionamento, digamos assim. Mas as planilhas, a tabela dinâmica em si eu vou mostrar em alguns instantes. Primeiro, bora aqui trabalhar essa tabela, tá? Essa segunda tabela, ela vai ser um imposto base, né? A base de imposto. Base de imposto. Vantagem: assim como no caso das outras cidades, se eu acrescentar alguma cidade aqui, ela vai Vitória, ela vai aumentar também a tabelinha e trabalhar a tabelinha de imposto, ok? Dito isso, já deixei adicionado Vitória. Dito isso, eu vou substituir o valor fixo por nossa nova tabela. Se eu apenas selecionar, eu estou só aparecendo a área de seleção, mas se eu selecionar ela inteira, ela entende que é a tabela 3 toda. Opa, por que está a tabela 3? Se eu finalizar aqui, ele já atualizou, eu posso voltar no design da tabela e colocar a base imposto. Ah, beleza, ele não aceita espaço. Beleza. Na minha fórmula ele já atualizou também. Base imposto toda. Então toda a tabela base imposto. Suponhamos que a minha tabela de base imposto tenha outros valores. Ele sempre vai permanecer na fórmula, ele vai sempre pegar o índice da coluna dessa tabela. Então não importa se essa tabela está em uma outra planilha. Ela foi relacionada e elas têm nomes aqui para serem trabalhadas, ok? Dito isso, vamos para uma tabela dinâmica de verdade, tá? Eu confesso, errei no nome aqui, eu tratei como dinâmica, mas não é, ela é uma tabela comum que funciona de forma dinâmica quando você atualiza e insere informações. Tabela dinâmica, de fato, é quando você pega uma determinada gama de informações e trabalha com ela, você tem uma tratativa desses dados de forma dinâmica. De que maneira? Vamos para a verdadeira tabela dinâmica. Eu vou pegar o compras, a tabela compras, que é o intervalo de uma tabela que já foi predeterminada. Vou copiar essas informações para uma nova planilha. Quando eu copio para uma nova planilha, me aparece esse dashboard, onde eu tenho análise de tabela, que é muito importante, eu não tinha. E aqui no campo direito, como é que eu vou tratar esses campos da tabela dinâmica? Eu tenho aqui 4 opções base: linhas, valores, colunas e filtros. Como são compras e o meu foco é sempre no cliente, eu posso tratar o cliente como um filtro e todo o restante como linhas e informações dentro da tabela. Olha a tabela se formando ali. Ou eu posso colocar a cidade como coluna e tratar a quantidade e data dentro de cada valor, ok? O que seria interessante nessa tabela dinâmica? A análise que eu vou fazer conforme a necessidade. Vamos supor que nesse primeiro momento eu queira analisar minhas vendas por ano, tá? Minhas vendas por ano. Qual seria a melhor maneira de analisar essas vendas por ano? Vou colocar todos aqui, nome, os anos como coluna. E todo o restante como linha. Cadê? Pronto, todo o restante como linha.
Errei feio. Na tabela dinâmica eu tenho análise de tabela dinâmica e tenho o design, que vocês já viram ali dentro de tabela mesmo, né? A análise da tabela dinâmica vai ser muito interessante conforme a análise que eu realmente preciso fazer. Por exemplo, aqui do lado direito eu já posso modelar o que eu quero. Se eu quero, por exemplo, dividir por cliente, ou quero fazer uma filtragem por cliente, eu vou colocar aqui nome em filtro. Eu preciso por cliente saber, por exemplo, representação, né? O valor, quantidade comprada por cliente, representação, pessoa física, pessoa jurídica ou data da última compra. Eu quero também como filtro um imposto ou o valor médio de compra, né? O valor médio de compra seria mais interessante. A cidade, posso colocar a cidade como uma informação de coluna, que aí ele vai trazer, opa, ficou muita informação, não, eu quero representar ela como uma linha, então ela vai estar nas linhas da representação. Então essa forma de moldar um relatório é com a tabela dinâmica. Isso facilita quando você vai utilizar esses relatórios para um gráfico, tá? E aí você consegue tratar. Uma vez que você fez a tabela dinâmica com aquela tabela de informação, você pode aqui tratar item a item, como mencionado, e ele molda o seu gráfico, a sua informação, conforme o resultado da pesquisa. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, vamos colocar o João, que eu sei que tem mais de uma... Ele fez várias compras. O João fez compra em 2 cidades, tá aqui, pessoa física, e ele está apresentando as compras de 2000 e... Opa, tem a data da última compra. Vamos voltar aqui, vamos resolver essa situação. Então, assim, se eu quiser, por exemplo, uma data, vou tirar data da última compra de João e eu quero que seja aplicado todos, para quando eu colocar data novamente, o sistema reconheça qual a melhor forma de se utilizar esse campo. E aí ele trouxe para mim, quebrando data em trimestres e meses, como linha. O que eu posso fazer para otimizar isso? Já que ele quebrou, eu vou pegar apenas a parte de anos, vou tirar o trimestres, vou tirar os meses do meu relatório, porque eu só quero a parte de ano. E eu quero o ano como filtro. A própria data também eu posso tirar aqui para filtrar. Pronto. Ficou um relatório mais bonito. Agora que eu tenho um relatório mais bonitinho, eu posso voltar ali e selecionar apenas o João. Joãozinho. João. Pronto. João me comprou aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, tá? Como pessoa física. A quantidade da soma de compra e o valor médio da compra. Se eu quiser, por exemplo, saber quanto que João comprou apenas em 2024, eu já faço essa filtragem. Ou 2023. Opa, em 2023 ele só comprou no Rio. Em 2022 ele não comprou. Então o João só comprou em 2023 e 2024. Em 2024 ele comprou em 2 cidades. Beleza? Vou voltar aqui tudo. Para quê? Eu quero um gráfico agora geral com todo mundo aqui. Ou se eu quiser também comparar a Ana com a Ana com o João e a Júlia, eu marco vários itens e ele me mostra aqui o comparativo destas pessoas. Eu não quero comparar por nome de pessoa. Vou descer o nome da pessoa e vou subir a cidade. Eu quero comparar as compras por cidade. Então vou tirar aqui quais foram as compras de quem comprou em Belo Horizonte. Apenas a Carol.
Deixa eu voltar aqui porque eu esqueci de fazer uma situação. Em nomes eu tenho que voltar todo mundo. Agora sim eu posso trocar nome por cidade. Eu acabei trocando anos por cidade. Agora sim. Eu tenho aqui uma lista de pessoas de todas as cidades. Se eu quiser saber, por exemplo, quem comprou de BH, é uma outra lista completamente diferente, é um outro relatório para uma outra finalidade com os mesmos dados. E esse é o princípio da tabela dinâmica, beleza? Você modelar com as informações que você tem coletadas de uma determinada situação, o tipo de relatório que você vai extrair. Então, às vezes, o mais interessante para você é entender qual é a necessidade da empresa, a necessidade da coordenação, da liderança, seja qual for o cenário, para vocês adequarem o relatório que vocês vão apresentar para trazer as informações de forma mais clara, tá bom? Uma coisa que vai ajudar bastante é o gráfico. Como nós podemos fazer esse gráfico dinâmico? Simplesmente inserir. Eu posso fazer os gráficos manualmente ou posso fazer o gráfico dinâmico. Qual é a vantagem do gráfico dinâmico? Assim como a tabela, ele também se comporta de forma dinâmica. Nesse cenário caótico, o melhor gráfico que seria aqui seria uma combinação. Por quê? Eu tenho informações com valores completamente distintos, como a soma de quantidade comprada e a soma do valor médio comprado. Então são duas somas que a discrepância entre valores faz com que um gráfico de análise de colunas dê uma aparência um pouco estranha, né? Assim como o gráfico de linhas, é uma discrepância muito alta se eu for tratar todas as informações de uma única forma. Então, nesse cenário caótico, o ideal é um gráfico de combinação. Então, cada situação que você passar, ele tem um gráfico específico, tá? Então, cuidado com a parte de gráfico, que gráfico é toda uma história à parte. Eu vou falar o gráfico que melhor se enquadra nesse cenário, beleza? O gráfico de combinação, eu posso ter dessa forma, ou posso ter dessa forma, que seria a questão do eixo, né? A questão do eixo secundário. Isso aqui é interessante. Agora as informações que estão aqui nessa tabela podem fazer sentido para a maioria, ok? E é esse o pensamento que a gente tem que ter quando vai fazer um relatório para entregar alguém. É chegar a ter um objetivo na hora de mostrar e a informação ficar clara. Por exemplo, agora, eu tenho aqui um gráfico onde eu tenho valores que me apontam do lado esquerdo a soma de quantidade comprada por pessoa e do lado direito a soma do valor médio da compra. E eu tenho as informações de cada pessoa. Os filtros cidade ou ano. Por exemplo, no filtro cidade eu posso tanto trabalhar por aqui quanto pela própria tabela, tá? Se eu trabalho aparecendo apenas BH, filtrou em BH, eu tive o Bruno, a Carol, o Gabriel e a Helena. O Bruno, por exemplo, ele me comprou ali entre 1.000 e 2.000 itens. Na informação da tabela está aqui o valor preciso, 1.670 itens. Já no gráfico da direita, na soma média do valor, ele me deu ali em valor, um valor médio de R$ 50.100. E por assim vai cada pessoa. Se eu estou analisando, lembrando, se eu estou analisando por cidade, ok? Da mesma forma que se eu modificar a minha tabela dinâmica, o meu gráfico também tem que ser modificado. Vamos colocar a tabela da forma inicial, nome e cidade. Pronto. Eu vou tirar essa representação que nessa situação de gráfico ele não está agregando. Pronto, o gráfico ficou muito melhor. Eu tenho aqui um total de cidades e um total de valores. Nesse gráfico aqui, eu posso trabalhar por ano. Em 2024,
eu tive esse resultado nas cidades. Então, são formas de se trabalhar dinamicamente, de dar resultado em cima de uma única tabela, de uma única planilha de informações. Notas finais. Passei uma série de situações que utilizaram de recursos, utilizaram de fórmulas, utilizamos de estratégias, né? Então, assim, a cada detalhe do processo, do passo a passo que nós executamos ali, fui dando pistas de como fazer para se resolver essa atividade, tá? Então é só analisar com cuidado e ver o que se aplica a cada coisa no sentido quesito. O seguinte quesito. Eu lancei aqui algumas informações que eu simulei as entradas de itens no estoque, separados por mês. Então em junho, eu acabei colocando todos os itens em junho, finaliza aqui. Todos esses itens de junho foram inseridos com uma quantidade. Nos meses seguintes, julho e agosto, eu acabei repetindo alguns desses itens porque eu precisei repor no estoque. Então, para eu precisar repor no estoque, significa que houve saídas. As saídas eu não lancei, tá? Então, o que seria interessante? Fazer uma forma de colocar essas saídas e fazer com que o estoque ele seja um estoque único que contenha apenas uma informação de cada produto e que em quantidade eu tenha aqui, por exemplo, quantidade total de entradas, um valor total de saídas e o valor real que eu tenho em estoque, ok? Vou deixar a tabela dessa maneira, vou enviar o arquivo para vocês dessa maneira, para que vocês possam trabalhando com todos os elementos que foram passados. A tabela, que não necessariamente uma tabela dinâmica, mas a tabela que trabalhe dinamicamente, as fórmulas que vocês vão precisar para filtrar entrada, filtrar saída e calcular limpando ali os itens, possivelmente o Soma-Se ou PROC-V, vocês vão escolher aí, vocês já devem saber qual é a melhor. E finalizando essas duas, vocês vão fazer a fórmula do estoque, tá bom? A ideia é finalizar a planilha e ter uma planilha de estoque pronta para utilização em qualquer segmento.